Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos mais uma vez aqui nas nossas aulas de física para o Enem, preparatório para o Enem, e hoje a gente vai continuar trabalhando o conceito de energia que a gente falou na outra aula, né? Energia agora mais especificamente um tipo de energia que a gente tem, que a prova do Enem também aborda bastante, que é o tipo da energia chamada térmica. A gente vai trabalhar com termologia, é uma matéria de segundo ano do ensino médio, né? Para a gente poder começar esse processo, a gente vai fazer algumas definições básicas, mas de antemão a gente tem que tomar um certo cuidado com termologia. Por quê? Porque em termologia a gente encontra alguns termos que no nosso dia a dia a gente acaba tratando de uma forma, e quando a gente vem para a parte da física mesmo, a gente vem para a teoria, a gente percebe que às vezes não é bem daquele jeito, são algumas palavras que a gente usa de maneira errada no cotidiano, mas que por aceitação geral, ao senso comum, as pessoas acabam entendendo, né? Lembra que às vezes a gente vai numa farmácia e sobe numa balança e fala assim, eu fui lá medir, fui me pesar, né? Então esse termo a gente usa errado, que na verdade foi a balança lá mede massa. Mas, nesse caso, a gente aqui também tem esses termos, de que, por exemplo, eu estou com calor, vou medir a febre para ver se está tá doente e tal. Então, essas frasezinhas que são comuns da gente ver, né, da gente ouvir, né, que todo mundo entende, aqui a gente tem que ter um certo cuidado, certo? Então, nesse nosso primeiro momento, a gente vai trabalhar alguns conceitos só, a gente não vai entrar muito na parte de cálculo, né? Num próximo momento, a gente vai aperfeiçoar, vamos falar como que a gente calcula essa ideia de calor, temperatura, etc., que são conceitos que a gente trata aqui em termologia, mas nesse primeiro momento a gente só vai trabalhar a parte teórica. Certo? Acompanha aí. Para começar, a gente vai fazer uma definição, né? Definição de termologia. Termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos térmicos. Então, essas palavras, calor, temperatura, energia térmica, né? Grau Celsius, grau Fahrenheit, são termos que a gente tem dentro da termologia que fazem parte dos chamados fenômenos térmicos, e a termologia ela dá vazão a essa ideia. Dentro da termologia, a gente trabalha a parte de termometria, que é a parte de entender como é a temperatura. Hoje a gente vai falar uma parte mais básica aqui. A gente tem também a calorimetria, que se foca mais na ideia do cálculo do calor. A gente vai falar de calor hoje também, mas de uma forma mais básica. E tem a chamada termodinâmica, o estudo dos gases, né? Que quando você pega um equipamento tipo ar-condicionado, geladeira, né? Freezer, alguns equipamentos que usam gases para poder fazer resfriamento e até aquecimento, motor de carro, né? Esses gases são tratados dentro da parte de termodinâmica, que também é visto um pouco no primeiro ano do ensino médio, com química, e a gente aperfeiçoa, aprofunda essa ideia no segundo ano com a parte de termodinâmica, certo? Para a gente fazer essa ideia, essa análise de alguns termos, né, e fazer algumas conceituações, vamos para o primeiro termo importante aqui. O primeiro termo importante é o termo temperatura, que também é um termo que muitas vezes as pessoas interpretam de maneira errada. Pela definição, temperatura é medida do grau de agitação molecular, a energia térmica de um corpo. Bom, temperatura às vezes é interpretada de um modo errado, né? As pessoas põem a mão num corpo e falam assim, isso está quente, põem a mão no corpo, isso está frio. E falam, esse está mais quente que o outro. Às vezes, a noção de temperatura que a pessoa tem a ver com essa palavra, quente e frio. Uma coisa externa, uma coisa que você coloca a mão no corpo e sente com o tato ali e faz uma referência, né, a respeito dessa ideia que se chama temperatura na cabeça das pessoas. Mas temperatura é algo mais do que isso, é uma coisa interna, tem a ver com as moléculas. Para ilustrar essa ideia, né, e a gente fazer uma noção melhor do que é temperatura, tem um visual interessante para a gente acompanhar aí. Olha só, a ideia aqui mostra um termômetro, né, imerso em água, e aqui a gente consegue ver as moléculas de água lá dentro, e a gente percebe que pela elevação de temperatura que o termômetro demonstra, tá vendo, ó, elevando a temperatura aqui, as moléculas que tinham um certo movimento, elas vão começar a se movimentar mais. Essa movimentação compreende energia cinética, a gente já falou isso na outra aula, né, que energia cinética tem a ver com velocidade, movimentação de um corpo. Então, quanto maior a velocidade de movimentação dessas moléculas aqui, ó, a gente percebe que externamente o corpo demonstra isso se mostrando mais quente, mais aquecido. Então, isso que hoje a gente acaba atribuindo como sendo calor, né? Temperatura. De você perceber que temperatura tem a ver com essa agitação
molecular interna, essa vibração, consequentemente, essa vibração vai fazer com que as moléculas também se choquem com maior intensidade, com maior frequência, e externamente a gente percebe isso no termo que a gente chama de temperatura, certo? Outro termo também que é bastante importante é o termo calor, que é um termo que a gente, como eu disse, vou repetir, a gente confunde muito e a gente tem que tomar cuidado com a base teórica de calor, né? E, por definição, a gente tem calor sendo como? Olha lá, calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperaturas entre os dois corpos. Bom, quando eu falo sobre calor, eu preciso entender que se eu tenho dois corpos colocados próximos um do outro no mesmo ambiente, e um tem um grau de agitação interna de suas moléculas maior, isso a gente chama de energia interna, lá dentro a gente chama de energia interna, por fora a gente chama de temperatura, essa energia interna maior ou térmica maior de um dos corpos, em relação ao outro, que vai ter uma energia interna menor, e a gente pode dizer, um corpo tem 50 graus Celsius, outro corpo tem 30, essa diferença de temperatura é dada pela energia interna que está lá nas moléculas formadoras do corpo. Essa variação de movimentação de moléculas vai fazer com que o corpo mais quente, com o passar do tempo, acabe resfriando, diminuindo sua temperatura, fazendo essas moléculas andarem mais devagar, e o corpo que, por sua vez, tinha uma agitação menor, vai começar a agitar mais. Depois de um tempo, eles vão adquirir o que a gente chama de equilíbrio térmico. É fácil entender equilíbrio térmico se você pegar um copo de refrigerante, né, você tirou da geladeira, tem uma temperatura baixa, deixou fora da geladeira, daqui a um tempo ele vai esquentar. Ou seja, ele entrou em equilíbrio com o ambiente, ele entrou na mesma temperatura do ambiente. Então, quando você coloca dois corpos de temperaturas diferentes próximos um do outro, eles vão acabar, depois de um tempo, adquirindo a mesma temperatura. E como acontece isso? Pela passagem de energia de um corpo que tem mais energia para o outro que tem menos. Essa passagem de energia é o que a gente chama de calor, tá certo? Quando a gente falou em força, a gente tem uma ideia aqui semelhante à força, porque a gente lá falou que força não é uma coisa que você passa para o outro corpo. Ou melhor, é uma coisa que você passa, mas não é uma coisa que você tem, porque quando está em você, a gente chama de energia, lá no caso, energia muscular, energia do corpo, energia interna. Aqui uma coisa semelhante, um corpo que está mais quente, ele não tem calor dentro dele, ele só tem calor na passagem, enquanto está dentro dele a gente chama de energia. Calor é só a passagem de um corpo para o outro. Tá? Por isso que eu até coloco aí no slide, para você cuidar, para você não usar, principalmente na hora de analisar questões, né, a expressão estou com calor. Por quê? Porque a expressão estou com calor dá uma noção de que a pessoa pode conter calor dentro de si. Na verdade, não. O que está dentro dele é energia e quando ele transmite essa energia, a gente chama de calor, tá certo? E essa transmissão, lembra, só vai acontecer quando houver entre dois corpos diferença de temperaturas. Se você colocar dois corpos num ambiente e eles têm a mesma temperatura, não vai haver a necessidade de transmissão de calor de um corpo para o outro, porque eles já estão no chamado equilíbrio térmico. Para a gente fazer essa transmissão de calor de um corpo para o outro, a gente tem alguns processos. Veja aí no visual. Nós temos 3 processos de transferência de calor, como o calor sai de um corpo e chega em outro. A gente tem um processo chamado condução, convecção e irradiação. Cada um desses processos a gente vai trabalhar um pouco mais agora, falando dos exemplos e tal. É interessante você observar a diferença entre cada um deles para poder analisar as situações que o Enem vai cobrar. Bom, condução. Você vê as características da condução aí. A condução ocorre por vibração molecular, ocorre nos sólidos, ocorre de molécula para molécula e os metais são materiais que são bons condutores. Bom, analisando essa situação, como que eu caracterizo um condutor, né, e faço a relação dele com um outro corpo que não tem essa mesma característica? Para começar, a condução só acontece quando os corpos são líquidos formados de moléculas que estão muito próximas umas das outras. Essa proximidade das moléculas faz com que, lembrando que as moléculas não são fixas, estáticas, elas têm uma certa vibração, uma certa movimentação. Essas moléculas que estão próximas uma da outra, quando elas começarem a ser aquecidas por uma fonte de calor externa, elas vão começar a vibrar numa intensidade maior. Essa vibração maior que as moléculas vão ter vai passando de molécula para molécula. Isso é que o texto está dizendo, que a condução acontece só de molécula para molécula.
não há movimentação de molécula de um ponto do corpo para outro. A vibração fica ali, o corpo só vibra em maior intensidade dentro da posição que ele ocupa, mas ele não se movimenta dentro do corpo, né? A gente tem que, os corpos que têm maior possibilidade de conduzir ou corrente elétrica ou calor, como é o nosso caso aqui, são os metais. Os plásticos, as borrachas, eles não têm essa capacidade tão forte, justamente porque as suas moléculas não têm essa capacidade de fazer essa vibração da mesma maneira que os sólidos, ok? Então é importante colocar, só acontece com sólido, tá certo? E tem que ter essa vibração e não acontece a mudança de posição da molécula de um ponto para outro do corpo. Para mostrar isso num desenho, para a gente entender um pouco melhor, olha só. Você tem uma barra de metal, que você tem numa das extremidades uma fonte de calor aqui, um chamado bico de Bunsen aqui, que vai aquecer essa extremidade. Você vê que pela graduação da cor aqui, ó, essa ponta, essa extremidade da barra metálica, ela está mais quente e essa energia vai sendo transmitida, é o calor, saindo do ponto de maior temperatura para o de menor. Você vê que esse lado da barra aqui ainda está com a temperatura menor, dada a diferença das cores. Vai chegar um momento que toda essa barra vai chegar na mesma temperatura, ou seja, a cor dela vai ficar por igual. Isso acontece quando a gente conseguiu fazer toda a transmissão de energia de um lado para o outro. A condução aconteceu por conta que o material é sólido. Lembrando mais uma vez, as moléculas que estão nessa região aqui, elas não se locomovem, não saem para cá. A energia vai transmitindo de uma para outra, para outra, para outra, até que todo o material esteja na mesma temperatura, certo? Essa ideia de que a molécula não se movimenta é importante a hora de a gente compreender até as outras formas de transmissão de calor, certo? A outra forma, na sequência aí, a gente vai analisar até essa situação. Olha o slide, olha a pergunta, né? O que há em comum entre esses objetos? Você tem aí um ar-condicionado, uma geladeira, uma churrasqueira, né, uma chaminézinha ali, e tem um choppzinho, né? Qual é a semelhança? A semelhança é que em todas essas situações, a transmissão de calor que acontece nesses equipamentos, objetos, acontece da mesma forma, né? A gente tem um ar-condicionado, uma geladeira, né, a chaminé, a churrasqueira aí e o chopp. Então, nessas 4 condições, a gente tem o mesmo processo de transmissão de calor que a gente chama de convecção. Observa ali. A convecção ocorre quando há movimentação de massa. Ela acontece nos fluidos, que são os líquidos e os gases, e acontece por diferença de densidade. Se a gente voltar para os objetos, né, a gente tem que um ar-condicionado, em lugares quentes, o ar-condicionado ele é posto aonde? Ele é posto num ponto mais alto. Por quê? Porque do ar-condicionado sai ar frio, o ar frio é mais denso, ele acaba descendo, e ao descer ele empurra o ar quente que está na parte mais baixa para cima. Ele é menos denso, o ar quente é menos denso, ele acaba subindo, empurrado também pelo ar frio, e essa troca de matéria, movimentação de massa, eu escrevi ali no slide, né? Uma massa se movimentando em relação à outra, essa mudança de posição da massa de ar vai fazer que em um determinado momento todo o ar, toda a massa de ar atinja uma temperatura mais baixa, porque ela vai misturando ali e vai se movimentando. De maneira semelhante, a gente tem a geladeira. Por que a geladeira tem o seu freezer, né, o seu congelador na parte mais alta? Porque justamente vai resfriar o ar naquela parte mais alta, o ar denso vai descer, vai empurrar o ar quente para cima e vai haver essa troca de matéria do frio com o quente. O frio mais denso desce, o quente menos denso sobe. E essa movimentação de massa vai ocasionar uma diminuição na temperatura. Aqui é uma ideia semelhante. Você faz fazendo churrasco ali, né? Sai a fumaça da queima do carvão e a fumaça sobe, sai pela chaminé e vai sair longe, né? Justamente a fumaça consegue subir porque a fumaça é um ar quente, ela está com uma temperatura maior. E essa diferença entre densidade de um corpo que é mais quente para outro corpo que é mais frio faz com que, nesse caso, a densidade seja menor e ele acaba subindo, certo? E o caso do chopp, né? É um caso que tem a ver com convecção também, porque você vai resfriar um barril de chopp, por exemplo. Você tem pouco gelo. Qual é o aconselhado, né? Coloca a barra de gelo na parte mais alta para que o ar ali resfrie e comece a descer e vai resfriando o restante do barril, do chopp por completo, assim, nessa descida, né? nessa
diferença de densidade que ocorre entre o ar frio e o ar quente, certo? Então, nessas 4 situações, e mais outras tantas que a gente encontra por aí, essa ideia da convecção está presente. A gente vai ver agora um videozinho rápido, né, sobre uma ideia que tem a ver com convecção e eu comento na volta, tá certo? O pessoal da TEG vai colocar para você ver aí. Só um minutinho. Concentra, irmão. Irmão. Tá vivo! E aí, irmão? O que aconteceu? Eu vi tudo, irmão. Primeiro tu ficou tipo... Aí a gente ficou tipo... E aí tu ficou tipo... Do que você tá falando? De tu, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou maior terror, irmãozinho. De calma. Ai, minha barriga. Ô, irmão, não chama o Raul no casco não, falou? Na moral. Seu tartaruga. Ô, irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão! Firma no quê? Só gás! Bom, você viu aí um trechinho do filme Procurando Nemo, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve ter assistido, né? E qual é a história? O Nemo, né, foge do pai dele, vai parar lá na Austrália, o pai sai na busca do Nemo, né? E para poder chegar lá, ele acaba caindo, né, e sendo ajudado ali pelaquela tartaruga ali, e ele fala sobre a corrente leste australiana, né? O que é essa corrente australiana? Na verdade, se você pensar assim, ó, né, todo o mar, os peixes, assim, por exemplo, uma baleia lá do Polo Sul que vem ter filhotinho aqui no nosso litoral aqui, ela vem nadando de lá para cá? Não, ela vem em correntes, né, justamente para aproveitar e economizar energia justamente para ter o seu filhotinho aqui. Então, nesse caso, a gente vê que a movimentação marítima aí dos peixes, né, toda a dinâmica oceânica é baseada em correntes. Essas correntes a gente chama de correntes de convecção. Olha o visual ali. Você vê que no visual você tem uma chaleirinha ali, né? E essa chaleira está no fogão, né? Na chama do fogão. E aí, ao aquecer a água, essas setinhas vermelhas mostram a água quente, que foi aquecida, subindo, e a água fria nas setinhas azuis. E aí você vê que formam correntes da setinha vermelha subindo, menos denso, setinha azul descendo, mais denso. Tá certo? E essa troca vai fazer com que uma hora a água esteja numa temperatura mais alta, no caso aí. Situação semelhante acontece lá com relação ao filme, só que lá a diferença não é só, às vezes, em virtude de diferença de temperatura de uma parte do oceano para outra, diferente de densidade de sal também, né? Quantidade de sal. Então, essas correntes se estabelecem de um ponto para outro dentro dos oceanos, são muito úteis para os peixes, né? Para a baleia, no caso, né? Nesse exemplo que eu dei, ou no caso aí do pai do Nemo, para eles poderem se locomover de um ponto a outro sem muito gasto de energia. De maneira semelhante, você vê assim, urubu, né? Você vê o urubu no céu, às vezes planando, né? Dando giros, às vezes ele fica horas ali e não gasta nadinha de energia, porque ele fica planando nas chamadas térmicas, né? Ele sobe quando ele pega uma onda térmica mais quente, ele desce quando ele pega uma mais fria. E essa situação é o que a gente, né, trabalha chamando de corrente de convecção. Essa diferença de temperatura ou densidade faz com que haja movimentação de massa. E a temperatura vai aumentando ou diminuindo conforme essa mistura de gases. Tá certo? A última forma de transmitir calor é a chamada irradiação. Acompanha aí. A radiação ocorre por ondas eletromagnéticas.
ela não necessita de matéria. Corpos escuros absorvem calor e corpos claros refletem calor, né? Então, a chamada irradiação é uma situação que ela vem ajudar quando as outras formas de transmissão de calor não acontecem, não podem acontecer. Como, por exemplo, condução precisa de material sólido, convecção precisa de material fluido, líquidos ou gases. E quando não tiver nada, que nem o vácuo do espaço, como que a luz do Sol consegue sair lá do Sol e chegar aqui na Terra? Justamente por irradiação, que é uma forma de transmissão de calor por onda eletromagnética que não necessita de matéria. Interessante observar que nessa situação, né, principalmente quando a gente fala de sol, de aquecimento, a gente tem aquela ideia de que se você sair na rua com uma camiseta escura, você vai sentir mais calor do que uma situação de uma roupa mais clara, né? Então é aconselhado andar no sol com roupas mais claras. Por quê? Porque a roupa clara ela tem a capacidade de refletir esse calor, essa energia térmica que chega em você. Enquanto que a roupa preta ou escura, ela tende a absorver essa energia. Essa diferença ou essa situação é dada pela chamada irradiação. Bom, aqui a gente tem um ponto importante a tratar, que é a chamada situação do efeito estufa. Acompanhe aqui. O efeito estufa é uma situação muito importante hoje em dia, principalmente na ideia de o aquecimento global, né? Que a gente tem uma aplicação dos conceitos de transmissão de calor. A gente tem o Sol transmitindo calor para a Terra, esse número 1 aqui, e essa energia solar, essa luz do Sol que vem para a Terra, carregando energia térmica junto com ela, consegue passar pela atmosfera e chegar no planeta. Só que o nosso planeta não absorve toda essa energia, ele não precisa também, né? Uma parcela dessa energia é devolvida para o ambiente. Você vê aqui, ó, a parcela dessa energia ela volta, ela vai ser jogada de volta para o espaço. Só que essa volta dessa energia somente acontece na forma de onda térmica. E essa onda térmica, ao ser devolvida para o ambiente, uma parcela dela não consegue atravessar a atmosfera. Isso é o que a gente chama de efeito estufa. Mas graças ao efeito estufa, o nosso planeta tem uma atmosfera numa certa temperatura que permite a gente sobreviver aqui, permite a vida. Então o efeito estufa, em linhas gerais, é um fenômeno que é importante, é necessário para a gente. Só que o que está acontecendo hoje em dia? Essa atmosfera aqui está ficando muito cheia de gases que não permitem passar nada dessa energia térmica de volta para o espaço. Essa energia térmica fica presa aqui e a gente vai virando tipo uma panela de pressão. Essa energia não consegue escapar, fica presa na atmosfera e vai aquecendo o ambiente cada vez mais e mais. Lembra, o efeito estufa é necessário para a manutenção da vida na Terra, mas do jeito que está, nada da energia que deveria ser jogada, devolvida para o ambiente, consegue ser devolvida. E nesse caso a gente tem uma ação prejudicial, certo? É uma aplicação dos conceitos de transmissão de calor, uma ideia que o Enem vai abordar com certeza em alguma das questões, certo? Outra ideia também que a gente, quando analisa as transmissões de calor, a gente acaba trabalhando, é a ideia de que como a gente tenta impedir no nosso dia a dia, na nossa casa, a transmissão de calor. Isso acontece a partir da análise de uma garrafa térmica. Observa no visual aí. Bom, a garrafa térmica, ela possui algumas partes, né, constituintes. Além da tampa, obviamente, a garrafa térmica, na verdade, é uma garrafa dentro de outra. Essa garrafa de dentro, ela geralmente é feita de vidro, né? E esse vidro é usado justamente porque o vidro é um mau condutor de calor. Esse vidro, além de ser mau condutor de calor, ele por dentro, as paredes são espelhadas. Por quê? Porque a energia também, quando bater nessa parede, funciona que nem óptico. É um assunto que a gente ainda vai trabalhar. A onda térmica bate na parede espelhada e é devolvida. Sendo assim, a gente tem que aqui, nessa condição de a parede ser de vidro e ser espelhada, a gente tenta impedir a condução, né? Porque o vidro é mau condutor, e tenta impedir a irradiação, por causa da reflexão que acontece dessa onda térmica. Entre a parede interna e a parede externa, uma garrafa dentro da outra, a gente geralmente tem vácuo, na verdade não tem nada. Qual é a tentativa de você usar o vácuo? Qual é a necessidade? De você tentar impedir aquelas transmissões de calor que precisa de material, no caso a condução e a convecção. Mas infelizmente não tem jeito de a gente impedir a condução, a convecção ou a radiação 100%. Alguma dessa energia vai acabar, alguma dessas transmissões de energia vai acabar acontecendo, de modo que não adianta. Você coloca café quente
de manhã, quando você faz na garrafa, chega de noite ele não está na mesma temperatura, porque é impossível a gente barrar totalmente uma transmissão de calor. Além do mais, a gente vai abrir, fechar a tampa, e isso vai entrar ar com temperatura diferente, vai haver a troca interna também e vai resfriar esse conteúdo lá dentro, seja um café, um leite, um refrigerante, um suco, o que seja, certo? Então, nesse caso, a gente tem que a garrafa térmica é uma forma da gente tentar barrar a transmissão de calor, mas 100% a gente não consegue. A gente consegue diminuir um pouco, mas não há situação que a gente consiga barrar a transmissão de calor 100%, certo? Então, hoje a gente falou mais da parte teórica de calor. Na próxima aula, a gente vai trabalhar mais, além de questões, a gente vai trabalhar mais situações de cálculo. Como que a gente calcula calor, que é uma situação também que o Enem também sempre aborda, certo? Para finalizar, queria deixar a lembrança de você, quando assistir às aulas, ficar com alguma dúvida, né, precisar de revisar algum conteúdo, vai lá no www.acertosponteiros.com.br, né, e resolva a sua dúvida, reveja o conteúdo, né, vê se você consegue entender uma segunda visualização da aula, uma terceira, ok? Por enquanto essa aula é só, a gente na próxima aula vai trabalhar novamente os conceitos de termologia, espero que você tenha conseguido entender os conceitos aqui trabalhados, até mais, um abraço.